Olá! Nessa videoaula vamos falar sobre as rampas de aceleração e desaceleração. Bom, temos aqui três modelos de rampas, na qual eu tenho a rampa triangular, a rampa trapezoidal e a rampa quadrada. A primeira rampa, que é a rampa triangular, funciona da seguinte maneira. Ela começa a acelerar e não tem a velocidade cruzeiro e logo desacelera. Então, como que o motor vai funcionar? Com esse valor alto de aceleração e desaceleração, ele não tem o tempo para atingir a velocidade cruzeiro dele, a velocidade nominal. Então, à medida em que ele acelera, ele já desacelera. Isso é relacionado ao tempo de processo e à velocidade que ele vai fazer isso. A segunda rampa, que é a rampa trapezoidal, é a rampa ideal indicada para aplicações. Então, eu tenho um valor mínimo aqui de rampa. Nesse valor mínimo de aceleração, ela atinge a velocidade cruzeiro, faz todo o processo, a produção, e logo desacelera para não ter uma parada brusca. Então, para evitar possíveis vibrações, possíveis erros no processo, eu tenho essa rampa para ele partir suave, atingir a velocidade cruzeiro e logo desacelerar suavemente também. Isso justifica o porquê nós não indicamos a terceira rampa, que é a rampa quadrada. Com essa rampa quadrada, se eu estiver trabalhando numa velocidade muito alta, por exemplo, com um servomotor trabalhando a 3.000 RPM e eu não tiver rampa, ele vai, caso ele parta, ele vai dar um tranco tanto na aceleração quanto na desaceleração. Por quê? Porque a rampa dela é mínima. Ou seja, eu parto de 0 a 3.000 RPM numa fração mínima de segundos. Eu não tenho essa aceleração suave para ele atingir os 3.000. E isso acontece o mesmo com a desaceleração. Ao invés dele fazer uma rampa para desacelerar suavemente, ele dá uma parada brusca e isso acaba tendo vibrações e acaba diminuindo a vida útil do motor. Vale ressaltar também que nessa última rampa o motor pode tanto partir quanto não partir. Então, acontece bastante com o motor de passo. O motor de passo tem a velocidade nominal dele 600 RPM. Então, se eu não colocar a rampa, jogar ele direto de 0 a 600 RPM, ele pode não partir. Pode ter uma vibração no motor, ele querendo partir, mas ele não parte. Justamente devido a essa aceleração que é zero. Então, de 0 a 600 RPM exige muito do motor. Então, eu posso ter problema também na hora da movimentação. A configuração de rampas varia de acordo com a aplicação. Então, aqui nós temos um modelo de configuração ideal de rampa, na qual nós indicamos sempre a reservar 20% de todo o processo para essas rampas de aceleração e desaceleração. Então, nesse exemplo acima, nós temos 5 segundos de processo e nós tiramos 20% desses 5 segundos, que dá 1 segundo. Esse 1 segundo que deu, eu divido por 2, que vai dar minha rampa de aceleração e desaceleração. Ou seja, tem 500 mili de aceleração, esses 4 segundos de velocidade cruzeiro, velocidade nominal que eu programei, e desaceleração 500 milissegundos. Então aqui está um exemplo ideal para a configuração de rampas. Bom, vamos agora à configuração de rampas no ISPsoft. Para eu configurar as rampas, eu preciso saber em qual canal está meu motor. Para isso, eu tirei uma relação aqui do manual, na qual o meu D1343 é responsável pela rampa de aceleração e desaceleração do canal 0. O D1353 para o canal 1, D1381 para o canal 2 e o D1382 para o canal 3. Então, em um registrador só, eu coloco o valor em milissegundos da minha rampa e ela automaticamente replica para aceleração e desaceleração. Então, de acordo com o modelo que nós vimos anteriormente, na qual eu tenho 5 segundos de processo e preciso de 500 milissegundos de rampa, tanto para aceleração quanto desaceleração, eu jogo esses 500 milissegundos nesses registradores aqui. Então, eu só preciso saber em qual canal está meu motor. Canal 0
é o Y0 e Y1, o canal 1, Y2 e Y3. Caso eu esteja com um DVP28, por exemplo, que controla até 4 eixos, o meu canal 2 vai ser o Y4 e 5, e o meu canal 3, o Y6 e Y7. Então, eu tenho que ver onde eu coloquei o meu motor e pegar o registrador responsável por ele. As rampas eu não preciso habilitar. Na verdade, eu preciso habilitar, mas ela pode ficar habilitada direta no meu programa. Então eu jogo aqui um M1000 para ele ficar sempre habilitado. E aqui eu vou usar um bloco Move para mover o valor da aceleração e desaceleração que eu quero para o registrador que eu quero. Então, por exemplo, se eu estiver usando o canal 0, Y0 e Y1, eu vou jogar o meu valor de rampa no D1343. Então aqui eu venho no meu D1343 e aqui eu posso colocar o valor de rampa. Esse valor aqui é sempre em milissegundos. Se eu pegar esse registrador aqui e vier nos comentários, Device Comment List, seleciono o registrador, D de registrador, e aqui eu vou procurar o D1343. Aqui, ó. Então aqui ele está com asterisco, ele é responsável pela aceleração barra desaceleração do canal 0. E eu coloco esse tempo aqui sempre em milissegundos. Então, como eu joguei 500, é 500 milissegundos de rampa. Aqui eu posso deixar ele fixo, ou se eu quiser alterar essas rampas, eu coloco um registrador qualquer, um D0, por exemplo. Mas nós sempre indicamos a deixar uma rampa fixa. Então eu pego a maior velocidade, a situação mais crítica do meu processo, e coloco uma rampa de acordo com essa situação. Então, se eu tenho, pegando o exemplo que nós vimos anteriormente, se eu tenho um processo que demora 5 segundos, aqui eu posso jogar direto uma rampa de 500 milissegundos. E embaixo eu faço a programação, a lógica que eu quero. Então, usando um bloco aqui, por exemplo, DDRVI, posso jogar aqui uma resolução de 200 com uma velocidade de 2000, Y0, Y1. Aqui ele já assume essa rampa. Eu não preciso configurar mais nada, porque 500 milissegundos já vai estar atrelado ao Y0 e ao Y1, tanto para aceleração quanto desaceleração. Então é muito simples vocês configurarem as rampas no ESPSoft. Só lembrando que esse valor que eu jogo aqui dentro do registrador é sempre em milissegundos, e eu preciso ver qual canal que está o meu motor, porque de acordo com cada canal eu tenho um registrador com endereço diferente. Certo? Valeu, pessoal, essa foi mais uma videoaula, espero que tenha ajudado e até uma próxima.